Tô Bom bem, dia, e você? Bem, professor. graças a Deus também. Joia, então. Bora começar, moçada? Nossos encontros da segunda-feira. Ó, a galera toda aí animada, ó, muita gente dando bom dia aqui pelo bate-papo. Legal. Gente, espero que vocês tenham tido uma ótima semana, né? Um ótimo final de semana. Esteja todo mundo bem, né? Com saúde, se cuidando, né? Porque isso é que importa, né? Para que a gente continue aí bem, né? Então vamos recomeçar aí o nosso trabalho, né, da semana. E eu preciso que vocês me lembrem qual foi a última coisa que eu dei na semana passada, tá? Tranquilo, Ana Laura, tudo, graças a Deus, super bem. E aí? Alguém que tem anotação no caderno aí, ó? Se puder me lembrar até onde eu fui na semana passada. Eu acho que eu terminei pronomes e fui em colocação pronominal, né? Oi, Amanda. Amanda perguntando que dia que meu filho nasce. A expectativa é para o final do mês de abril, né? Vamos ver, tá? Final do mês de abril, acho que Tá perto aí, professor. tá chegando, tá chegando. Se Deus quiser, logo, logo ele tá aí. Pode deixar. Mando notícia. Ah, beleza. O Caio falou que acha que falta um pouco de próclise. Vamos fazer assim, ó. Eu vou abrir os slides de colocação pronominal e aí vocês me falam até onde eu fui. Eu vi o Caio falando aqui, eu acho que falta a colocação pronominal em locuções verbais, mas a gente revisa. Espera aí que eu vou abrir o arquivo aqui e aí a gente revisa juntos, tá? Só um minutinho. Tem sim, Mel, é só me lembrar, tá? Pode deixar que eu explico, tá bom? Aqui, colocação pronominal. Vou compartilhar a tela com vocês. E aí vocês me ajudam aqui, ó. Tá aí, ó, já tá no visual, vou só ampliar. Então, olha só. A sequência que normalmente eu explico colocação pronominal é essa aqui, ó. Eu mostro que o verbo pode ocorrer em o pronome, né, desculpe, pode ocorrer em 3 posições em relação ao verbo, né? Posição anterior ao verbo, que a gente chama de próclise, no meio do verbo, que a gente chama de mesóclise, e depois do verbo, que a gente chama de ênclise, né? E depois eu falo que quais são os critérios para que cada uma ocorra, né? Que são esses que estão aqui embaixo, ó. A próclise é proibida início de oração, a gente anotou isso. É obrigatória quando houver partículas atrativas e é facultativa, porém acaba sendo preferida por questão de eufonia, porque soa melhor para nós, né? Mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, só quando não for possível fazer próclise e o verbo estiver no futuro presente ou no futuro pretérito. Então, isso aqui praticamente só se restringe a início de oração com o verbo no futuro presente ou futuro pretérito. E a ênclise, que é a regra geral, apesar de ser a regra geral, é a última coisa que a gente olha, né? Primeiro a gente vê se é obrigatório fazer próclise, se for, tem que fazer. Depois a gente vê se não seria um caso de mesóclise, se for, tem que ser, não pode ser ênclise. Aí, se não for um caso de próclise obrigatória e nem de uma mesóclise obrigatória, aí a gente vai usar a ênclise. E lembrando que quando a gente usa a ênclise, em muitos casos, a gente ainda tem a opção de usar a próclise por eufonia. Quando é que essa próclise por eufonia não vai ser possível? Início de oração, tá? E aí depois eu mostro para vocês os 3 principais grupos de partículas atrativas, né? Digo que os advérbios atraem, os pronomes substantivos atraem e as conjunções subordinativas atraem. Aí eu detalho isso aqui, né? Já devo ter feito isso com vocês. E aí coloco uma bateria de exemplos, ó. Há exemplos de próclise obrigatória por conta dos advérbios. Aqui um advérbio isolado por vírgula, que não atrai, tá vendo? Aí já é ênclise.
Aqui, pronome indefinido, atraindo o pronome oblíquo. Aqui, o pronome interrogativo, atraindo o pronome oblíquo. E lembrando que com pronome pessoal do caso reto, antes do verbo, a próclise é facultativa. E, por fim, eu falo do exemplo das conjunções subordinativas. Aqui eu dei exemplo da conjunção temporal quando. E no segundo exemplo, a conjunção integrante que, né? E aí, nesses dois exemplos, ainda mostra um caso de mesóclise obrigatória, né? Que é esse dar-lhe-ei aqui, ó. Por que que aqui só caberia mesóclise, do jeito que a frase está? Porque é começo de oração e darei é futuro do presente. Então, não podia ser lhe darei, porque não começa a oração com pronome oblíquo, e nem darei-lhe, porque não se usa pronome oblíquo depois de futuro. Tá certo? Então, aí o ideal seria dar-lhe-ei. E aí, por fim, eu mostro aquele caso da próclise por eufonia, né? Uma próclise que não é obrigatória, mas que acaba sendo a nossa preferência, né? Quando, por exemplo, a oração já tem o sujeito expresso, ó, então o pronome não vai entrar no começo da oração, então a próclise não é proibida. Só que não tem nenhuma partícula atrativa aqui, ó, certo? Não tem partícula atrativa, então a próclise não seria obrigatória, beleza? Por isso aqui, ó, você usa a próclise ou por eufonia, que é o que soa melhor para nós, ou você poderia usar a ênclise igualmente, né? Então qualquer uma das duas aí seria correta neste caso, beleza? Acredito que até aqui eu tenha explicado, porque aí depois o próximo slide já começa a falar da colocação pronominal em locuções verbais. Quando em vez de ter um verbo sozinho, a gente tem locução verbal. Por exemplo, em vez de faço, fala assim, estou fazendo, beleza? Em vez de viajava, estava viajando. Aí como é que a gente faz para colocar o pronome nas locuções verbais? Isso é que eu acredito que talvez não tenha explicado na semana passada. O que vocês me dizem aí? Pode abrir o microfone e falar ou mandar pelo bate-papo mesmo, tá? Foi isso, né, Maria Eduarda? Beleza, então acho que eu vou recomeçar aqui, né? Bacana. Até aquele caso da próclise por eufonia ali, eu acho que eu falei, né? Beleza, tá bom. Só respondendo aqui, ó, a pergunta do Guilherme Cotrim, matéria da substitutiva. Substitutiva de vocês é que dia? Acho que eu tenho até dia 1º para entregar, né? Vocês têm no calendário aí que dia que vai ser minha prova substitutiva? Final do mês que vem? Ó, Guilherme, eu acho que para vocês seria melhor se eu cobrasse a matéria que nós estamos vendo por último, né? O que vocês acham? Vamos cobrar pronomes, pode ser? Só pronomes pessoais, retos e oblíquos, com colocação pronominal, que é o assunto que a gente viu por último. Vocês ainda vão fazer exercícios, né? Eu vou encaminhar a lista de exercícios para vocês. O que vocês acham? Pode ser, professor? Pode ser, não pode? Beleza, então, vou até colocar no bate-papo aqui, ó, para já ficar registrado aí para vocês, tá? Então, ó, matéria da prova substitutiva. Pronomes pessoais colocação pronominal. Beleza? Que aí fica um assunto não muito extenso, né? É um assunto só. E colocação pronominal acaba sendo um complemento do estudo dos pronomes pessoais. Bacana? Tranquilo aí? Então é isso. A Sofia pediu para passar esses slides. Vou passar agora para vocês aqui, tá? Então, só um minutinho. Já vou passar para vocês aqui. Deixa eu só achar aqui, né? Porque...
Aula online, colocação pronominal. Beleza. Exemplos gerais, ô Mel, foi até aqui, ó. O último slide de exemplos gerais foi esse aqui, ó. Tá? Então agora eu devo recomeçar aqui, ó, na colocação em locuções verbais. Certo? Beleza. Tá aí, gente. O arquivo de PowerPoint já tá aí no bate-papo para vocês. Me dá um ok se vocês conseguem abrir o arquivo na boa. E aí a gente recomeça. Beleza. Então, bora lá. Bom, antes de eu partir para cá, para colocação em locuções verbais, eu vou voltar lá no slide que eu mostrava como é que a colocação pronominal ocorre, né? Então, os critérios que a gente aprendeu de colocação pronominal nesse slide aqui, ó, são para orações, os critérios são para orações que têm um único verbo. Orações que só têm o verbo principal. Observe, ó, em todos esses exemplos aqui, ó, na oração só tem o verbo principal, ó, fazem, contavam, avisaram, avisou. Aqui tem duas estruturas verbais, ó, gostaria de saber e acompanhou, porque são duas orações. Mas na oração em que a gente colocou o pronome, ó, só tem um verbo, tá vendo? Só o verbo acompanhar, certo? Aqui mesma coisa, só o verbo procurar, tá? Aqui mesma coisa, ó, só o encontrar. Aqui só o darei, entendeu? Aqui, ó, numa oração é de ser importante, na outra oração só o verbo tomar. Tá vendo? Então note que em todas as orações em que nós avaliamos a colocação pronominal, a oração tem o que a gente chama de verbo absoluto. Ela só tem o verbo principal, ó. Elegeu, manifesta, mostram, beleza? Então, tudo que a gente estudou de colocação pronominal até aqui foi para orações com um só verbo principal. Nas locuções verbais, agora a gente volta para o modo apresentação, nas locuções verbais, nós vamos ter dentro da oração uma estrutura verbal com verbo auxiliar e com verbo principal. Então, vou colocar aqui alguns exemplos de locuções verbais, né? Em vez de eu digo, podia ser eu quero dizer, tá vendo? Uma locução verbal. Em vez de ele explicava, ele estava explicando, certo? Em vez de falou, pode aparecer um tinha falado ou havia falado. Isso são locuções verbais, tá vendo? Tá? É quando a estrutura verbal da oração, na verdade, ela se utiliza de dois ou até mais verbos. Bacana? Aí o que acontece? Você vai ter um verbo auxiliar, que é aquele que flexiona, pode ver, ó, eu quero dizer, nós queremos dizer. Ele estava explicando, eles estavam explicando. Eu havia falado, nós havíamos falado. Então, o auxiliar é o que flexiona, mas existe também um verbo principal, que é aquele que vai dar a informação mesmo, ó, dizer, explicar, falar. Esse verbo principal obrigatoriamente estará no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, locução verbal vai ser assim, ó, um verbo auxiliar qualquer, junto de um verbo principal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Beleza? É assim que se estrutura uma locução verbal via de regra. Tudo bem? Agora vamos ver. Quanto à questão do pronome, né? Quando o verbo estava sozinho, quando é que a gente usava próclise? Pode ir olhando aí no que você anotou ou nos slides, se você tem os slides abertos aí. Quando é que a gente usava próclise?
Quando tinha partícula atrativa, ela era obrigatória, ou por eufonia. Quando é que a gente usava mesóclise? Quando não era possível fazer próclise e o verbo estava no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E quando é que a gente usava ênclise? Apesar de ser regra geral, quando não era obrigatório fazer próclise, quando não era obrigatório fazer mesóclise. A gente automaticamente cai na ênclise, beleza? E por eufonia, onde é que a gente colocava o pronome oblíquo? Antes do verbo, tá vendo? Se não for proibido, né, por exemplo, se não for início de oração, a próclise era a nossa opção preferida por eufonia. Por que eu estou falando isso? Porque praticamente tudo que a gente aprendeu para colocar o pronome com um verbo só, a gente aproveita nas locuções. Então, olha aqui, ó. Uma primeira opção, importante lembrar que é só uma primeira opção, é posicionar o pronome oblíquo em relação ao verbo auxiliar. Tá certo? Você vê que esse esqueminha aqui, ó, é praticamente o mesmo que nós fizemos para o verbo sozinho, quando a oração só tem um verbo. Só que tem duas pequenas mudanças. Olha aqui, ó. Continuamos fazendo próclise se houver antes do verbo auxiliar partículas atrativas. Primeira mudança, essa próclise agora já não é mais obrigatória, certo? Com o verbo sozinho tem partícula atrativa, tem que fazer próclise. Na locução verbal, não. Ela é uma das opções que nós temos. Então, existe a possibilidade de fazer próclise quando houver partículas atrativas. E mesmo quando não for início de oração, tá? Mesóclise continua sendo possível, mais rara ainda do que com o verbo sozinho, mas continua sendo possível. Só quando não for um caso de próclise e o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Um poderia, né, um gostaria, um estaria, beleza? Junto de um verbo normalmente no infinitivo ou no gerúndio, né? Ó, poderia explicar, estaria explicando, tá vendo? Então é o único caso em que caberia uma mesóclise aí. Raríssima, mas caberia. E agora a outra mudança, ó. A regra geral continuaria sendo o pronome em ênclise em relação ao auxiliar. Aí note que se tem um verbo principal aqui na frente, depois do auxiliar, o pronome aqui entra no meio dos verbos, certo? Entre o auxiliar e o principal, tá? Continua sendo a regra geral, que eu posso usar desde que não haja caso de próclise ou de mesóclise. E agora a outra mudança. Essa posição passa a ser a nossa preferida, por uma questão de eufonia. Quer ver? Observe com bastante atenção o que eu vou falar aqui. Tá? Se eu digo, o aluno me perguntou, ou o aluno perguntou-me, eu já afirmo que as duas construções são igualmente corretas. Tá? Igualmente corretas. Mas se você tivesse que escolher uma, qual você escolheria? O aluno me perguntou ou o aluno perguntou-me? Provavelmente você escolheria a primeira, né? Porque com o verbo sozinho, lembra que a próclise gera mais eufonia, certo? Agora, eu vou trocar o perguntou por uma locução verbal. Estava perguntando, certo? Qual das duas construções você prefere? Já adianto que as duas são corretas, tá? Mas qual das duas você prefere usar? O aluno me estava perguntando ou o aluno estava me perguntando? Tenho certeza de que você prefere a segunda, tá vendo? Então, estava, que é o auxiliar, me, que é o pronome, e depois perguntando, que é o verbo principal. Tá vendo? Então, é a segunda mudança em relação ao verbo sozinho. Quando tiver partícula atrativa, a próclise não é mais obrigatória, ela é apenas uma opção, certo? E quando eu tiver que optar por eufonia na locução verbal, a tendência é que o pronome venha parar onde? No meio dos verbos, entre o auxiliar e o principal. Tá certo?
Então, isso é o que vai acontecer numa primeira opção de análise, tomando como referência o verbo auxiliar. Beleza? Tranquilo? Agora, você leu aqui em cima, ó, isso é uma primeira opção. Posicionar o pronome oblíquo em relação ao auxiliar. Aí é desse jeito que a gente faz. Agora, se essa é uma primeira opção, é porque existe uma segunda opção. Que a gente não pode esquecer que a gente tem ainda um verbo principal, né? Tem auxiliar e principal. Esse principal, como eu mostrei no bate-papo, sempre no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E aí, qual que seria uma outra opção? Tá aqui, ó. Colocar o pronome oblíquo depois do verbo principal da locução. Certo? Então, quero dizer, colocar o pronome depois do dizer. Quero dizer-lhe, por exemplo, né? Estava falando, colocar o pronome depois do falando. Estava falando-me, certo? Pode, sem problema nenhum. Não vai ser a colocação que a gente prefere usar na maioria dos casos, tá? Mas é uma colocação totalmente aceitável. Só tome cuidado que aqui vai aparecer uma outra proibição, uma outra restrição. Qual é? Quando eu tenho locução verbal, eu sempre posso colocar o pronome depois do verbo principal, sempre posso. Se ele estiver no infinitivo, sem problema. Sempre posso colocar o pronome depois do verbo principal que estiver no gerúndio, sem problema. Agora, aqui vem a proibição. Olha o que vai aparecer aqui, ó. Eu jamais posso colocar um pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Lembra o que é particípio? É aquela flexão verbal que termina em ado, ido, né? Falado, cantado, sofrido, pedido, perguntado. Beleza? Então, ó, lembre-se que já são 3 proibições que a gente tem. Primeira, não podemos começar a oração com pronome oblíquo, certo? Segunda, não podemos usar pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. Não podemos. E a terceira proibição que acabou de surgir, não podemos colocar pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Beleza? Então, você viu que a colocação em locuções verbais, ela acaba sendo muito mais flexível do que quando a oração tem um verbo só. Você vai ver isso nos exemplos daqui a pouco. Tem frase em que eu posso colocar o pronome em 3 posições diferentes, todas corretas. Agora, é claro que sempre vai ter uma que, para nós, é a preferida, porque gera algum tipo de eufonia maior, né? Soa melhor. Mas, de acordo com as regras, a colocação pronominal em locuções verbais, ela é muito mais maleável do que quando a gente tem um verbo sozinho. Isso eu vou mostrar para você agora com os exemplos, tá? Vamos lá, a Mel pedindo para voltar no último slide, é o do verbo auxiliar, né, Mel? Só fala para mim, se é, eu volto lá para você printar. É o da primeira opção. Beleza, vou voltar aqui, porque aí você pode printar, tá? Tá aí, ó. Pronto, obrigada. Beleza. Então, gente, vocês viram que tem muito mais opções, né? Então, vamos ver exemplos que ilustrem isso aí para nós. Olha aqui, ó. Em vez de fiz, apareceu a locução quis fazer. Bacana? Observe que se aqui, ó, no lugar de quis fazer, fosse fiz, só teríamos essa opção de colocação pronominal. Nunca lhe fiz nenhum mal. Por que só poderia ser nunca lhe fiz? Porque com o verbo sozinho, o nunca exige a próclise, certo? Exige a próclise. Então não teria jeito de fazer nem mesóclise nem ênclise. Nunca lhe fiz nenhum mal. Seria essa opção e pronto. Agora, na locução verbal, olha aqui. A primeira opção, qual é? Colocar o pronome perto do verbo auxiliar. Como tem uma partícula atrativa aqui, próclise no auxiliar. Bacana? Próclise no auxiliar. Show de bola. Tá? Agora, fazer é um verbo principal no infinitivo. Lembra aqui, ó. Verbo principal no infinitivo
me dá uma segunda opção, não dá? Que é colocar o pronome depois dele. Então, também seria igualmente correto isso aqui, ó. Nunca quis fazer-lhe nenhum mal. Você viu que aqui eu já tenho duas opções. Você vai ver no próximo slide que, na verdade, você tem três opções. Porque ainda existe uma terceira opção, que é colocar o pronome aqui, ó, no meio dos verbos da locução, essa por questão de eufonia. Então, você ainda teria uma terceira opção, que nós vamos ver só no próximo slide, porque é a observação da questão da eufonia, que seria nunca quis lhe fazer nenhum mal. Nunca quis lhe fazer nenhum mal. Então, observe que o pronome aqui, ó, nessa locução verbal, ele poderia se colocar em três posições diferentes, todas igualmente corretas. Nunca lhe quis fazer mal. Próclise justificada pela presença da partícula atrativa. Nunca quis fazer-lhe nenhum mal. Ênclise justificada por o verbo estar no infinitivo. E a que eu vou mostrar no próximo slide, nunca quis lhe fazer nenhum mal, seria o pronome no meio dos verbos, que é a colocação que ocorre para nós por eufonia. Beleza? Então a coisa é muito mais flexível, tá? Vamos ver outro exemplo, ó. O homem e a mulher estavam se conhecendo aos poucos. Esse se é um pronome reflexivo, né? Na verdade recíproco, diz que homem e mulher estavam conhecendo um ao outro, né? Mas é um pronome oblíquo, tá? Aí olha só, não tem nada que exige uma próclise aqui, né? Não tem nenhuma partícula atrativa, tá? Mas só de não ser início de oração, já ter o sujeito expresso, eu até poderia colocar o pronome aqui, ó, sem problema. O homem e a mulher se estavam conhecendo. Poderia. Como não tem partícula atrativa para eu pensar nessa próclise, e como na locução verbal a próclise do auxiliar não é a que gera maior eufonia, então a gente nem registra, mas poderia vir aqui, ó, sem problema, tá? Agora, dois verbos na locução, estavam conhecendo. Se não tem nada que obrigue próclise no auxiliar, nem mesóclise no auxiliar, a gente coloca o pronome depois do auxiliar, ou seja, entre o auxiliar e o principal, naturalmente. E essa acaba sendo a colocação preferida nossa, porque além de ser a colocação mais natural nesse caso, é ainda a que soa melhor para nós. Então, acredito que 99% de nós usaríamos o homem e a mulher estavam se conhecendo aos poucos. Mas lembremos que essa aqui é uma primeira opção. Como essa locução tem verbo no gerúndio, ainda é possível colocar o pronome aqui, ó, depois do verbo no gerúndio, e dizer que o homem e a mulher estavam conhecendo-se aos poucos. Beleza? Então aqui, de novo, ó, eu não coloquei a terceira opção, porque ela não vai ser a nossa preferida mesmo. Mas também seria correto o homem e a mulher se estavam conhecendo aos poucos. Certo? Só que aqui, ó, estavam se conhecendo é a colocação mais natural e a que soa melhor. E estavam conhecendo-se é uma colocação não tão usada quanto a primeira, mas igualmente correta. Tudo bem? Então, note o que eu falei antes. Nas locuções verbais, a colocação pronominal é muito mais maleável. Beleza? Muito mais maleável. Ok? E para terminar, primeiro grupo de exemplos, ó, verbo no particípio. Havia falado. Se em vez de havia falado fosse falou, só teríamos essa opção aqui, ó. Ninguém me falou. Por quê? Porque o ninguém exigiria a próclise. Beleza? Então, mesmo sendo uma locução verbal, o ninguém aqui dá para fazer próclise no auxiliar, por conta da partícula atrativa. Então, ninguém me havia falado nada sobre o ocorrido. Já dá para você perceber que, apesar de ser uma opção válida, correta, não é a que a gente prefere.
A que a gente prefere é aqui, ó. Ninguém havia me falado nada, que eu vou mostrar no próximo slide, que é aquela entre os verbos por questão de eufonia. A eufonia fica para o próximo slide para fechar isso aqui. Por enquanto, eu estou analisando lá primeira opção, segunda opção. Primeira opção, tem partícula atrativa, próclise no auxiliar. Beleza? Segunda opção, que neste caso aqui você vai ver, não há, né? Pelo menos não a segunda com o verbo principal. Por quê? Falado é um verbo principal no particípio. Então, essa construção aqui, ó, ninguém havia falado nada sobre o ocorrido. Colocar o pronome oblíquo depois do verbo no particípio. Essa colocação é possível, gente? Olha o que vai aparecer aí. Não. É proibido colocar pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Proibido. Beleza? Então, neste caso, olha só, nós só teríamos duas opções. Tá vendo? Eu falo só duas. Se o verbo estivesse sozinho, só teríamos uma. Mas na locução verbal, duas. Essa primeira, a próclise atraída pelo ninguém, e a segunda, que vem no próximo slide, o pronome aqui no meio dos verbos, por uma questão de eufonia. Essa opção aqui não rola. Por quê? Não se usa pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Beleza? Deixa eu ver aqui, pintou bolinha no bate-papo, vamos ver se há alguma dúvida. Não, Mel, não fique errado. Mas eu vou mostrar no próximo slide, porque a colocação do pronome aí no meio dos verbos, ela é mera questão de eufonia, mas é correto e acaba sendo a nossa melhor opção. Tá certo? Tudo bem? Então, continuando lá. Tranquilo, gente? Tá? Isso. A Bárbara perguntou a mesma coisa. Tudo Tá certo, professor. Tá certo, você vai ver no próximo slide, tá, Bárbara? Tranquilo. Quer ver? Vamos lá. No próximo slide, eu coloco exclusivamente a questão da eufonia, tá? Que quando nós temos uma locução verbal, a tendência nossa é colocar o pronome oblíquo no meio dos verbos da locução, por uma questão de eufonia também, certo? Então, vamos lembrar rapidinho aqui, ó. Olha lá. Essa próclise atraída pelo nunca, essa ênclise por o verbo estar no infinitivo. Mas ainda temos que considerar essa colocação aqui, ó. Nunca quis lhe fazer nenhum mal, pronome no meio dos verbos de uma locução, por uma questão de eufonia, certo? Então, nesse caso, também é possível. Então, aqui são três opções. Vá prestando atenção, Sofia, que eu vou te mostrando aqui, tá? Ó, vamos lá. Lá atrás tinha nunca lhe quis fazer mal. É possível, embora não seja a que a gente mais use. Ainda no slide anterior, nunca quis fazer-lhe nenhum mal. Também é possível, embora não seja a que a gente mais use. E existe essa colocação aqui, ó, que é o pronome no meio dos verbos da locução. Essa ocorre por uma questão de eufonia. Então, essa aqui acabaria sendo a nossa preferência. Mas numa análise de questão de prova, se a colocação pronominal está adequada ou não, você vê que qualquer uma das três seria correta. Nunca lhe quis fazer mal, nunca quis lhe fazer mal, nunca quis fazer-lhe nenhum mal. Qualquer uma das três seria igualmente correta. Agora, ó, um exemplo, coloquei até uma partícula atrativa aqui, ó, né, para criar uma duvidazinha. Tá? Naquele exemplo lá de trás eu nem tinha colocado, só coloquei o homem e a mulher. Né? Então aqui, ó, o casal ainda, o ainda atrai. Então o pronome podia vir aqui, ó, ainda se estava conhecendo, que não é a que nós mais vamos usar, mas é possível. Mostrei que poderia vir aqui o pronome, ó, depois do gerúndio. O casal ainda estava conhecendo-se, porque o verbo no gerúndio permite essa colocação. E aqui temos a colocação que a maioria dos brasileiros prefere, né? Mesmo com partícula atrativa aqui, ó, na locução,
o lugar ideal para se colocar o pronome é entre os verbos da locução. O casal ainda estava se conhecendo, beleza? Então, essa colocação entre os dois verbos é a colocação preferida do brasileiro por uma questão de eufonia. Lembrando que ela só não vai ser possível se esse verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Porque aí eu não posso colocar o pronome depois. Mesmo assim, quer ver que tem gente que coloca, ó, professor, você poderia me explicar a matéria? Você poderia me explicar? Posso, mas essa colocação não é legal, ainda que ela soe bem para nós, porque poderia é futuro do pretérito. Então teria que ser você me poderia explicar, que a gente não usa direito, mas tem uma que fica legal e que seria a opção nesse caso. Você poderia explicar-me a matéria? Certo? Então, o pronome no meio dos verbos de uma locução é a colocação pronominal que nós mais vamos usar em locuções verbais. E aí, só para terminar, e aí eu acho que eu respondo melhor ainda a sua dúvida aí, Sofia, ó. Como é que ficaria, então, com o verbo no particípio? Ó, o ninguém pode puxar, né? Então, pode ser ninguém me havia falado nada. O me pode entrar entre os dois verbos da locução, que é a questão da eufonia. Ninguém havia me falado nada. A única opção que nós não teríamos aqui é o pronome depois do particípio. Ninguém havia falado-me nada. Essa não pode. Por quê? Porque com certeza você anotou que jamais se usa pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Então, falado-me não rola, mas me havia me falado, são duas colocações igualmente corretas. Beleza? Então, você vê, como eu falei, só para fechar, né, que nas locuções verbais, a colocação pronominal é bem mais flexível, ela é bem mais maleável. Mas isso não quer dizer que a gente não precise observar as regras, porque observando as regras a gente tem as opções possíveis e as opções impossíveis, entendeu? E numa questão de prova, às vezes o examinador te dá uma colocação pronominal que não é a que a gente mais usa, né? Vamos dar um exemplo, ó. Nessa frase aqui, ó, o casal ainda estava se conhecendo. O cara coloca lá, para você julgar se a colocação pronominal está correta ou não, o casal ainda se estava conhecendo. Muita gente vai achar estranho, porque não é o que a gente está acostumado a fazer. Mas é correto, porque o ainda aqui permite essa próclise antes do auxiliar. Entendeu? E se ele te pede para mudar o pronome de lugar e perguntar, a UNB faz muito isso, né? Pede para mudar o pronome de lugar e perguntar, né, se a mudança provocaria algum tipo de incorreção gramatical, certo? Aí, por exemplo, ó, nesse caso, se pedisse para mudar o me daqui do meio para frente do havia, ninguém me havia falado nada, mantém-se a correção gramatical, que essa colocação também é aceita pela norma culta de colocação pronominal, tá? Agora, se ele tivesse lhe dado a opção de colocar o pronome aqui, ó, depois do falado, aí é falso. Por quê? Porque essa colocação gera incorreção gramatical, já que é proibido usar pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Beleza? Pintou dúvida aqui no bate-papo? Vamos ver. O Pedro falou assim, professor, ainda não entendi muito bem esse do ninguém. Não era para esse pronome indefinido atrair o me? Exatamente, Pedro. Só que lembra o seguinte, quando o verbo está sozinho, não é locução verbal, é só o verbo principal, a próclise com ninguém é obrigatória. Então, se fosse falou, em vez de havia falado, aí nós só teríamos uma opção. Vou colocar aqui no bate-papo. Ninguém
me falou. Só teríamos essa opção. Aí é ninguém, viu, gente? É um G. Pareceu um O, mas é um G. Tá? Agora, quando é locução verbal, havia falado. Verbo auxiliar, verbo principal. Eu expliquei, quando eu expliquei a primeira opção, que com partícula atrativa a próclise não é obrigatória. Ela é apenas uma opção, porque nós temos uma opção que soa melhor. Então, com a partícula atrativa mesmo, tá? Com a partícula atrativa mesmo. A próclise é uma opção. Espera aí, eu estou querendo digitar depressa, estou acabando. Espera aí. Tá? A próclise é uma opção, exatamente por causa do ninguém. Mas não é a única, certo? Porque você ainda tem a opção por eufonia. Está lá no esqueminha, ó. Aí onde é que fica a opção por eufonia? Mesmo tendo o ninguém, tá? Seria o pronome no meio dos verbos. Ninguém havia me falado. Então, lembre-se que a partícula atrativa, ela obriga a próclise quando a oração só tem um verbo, só tem o verbo principal. E ela permite a próclise como uma das opções quando a oração tem locução verbal. Certo, Pedro? Ficou mais claro para você? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Tranquilo? Ou ainda tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? A hora é agora. Vamos sair daqui com dúvida, não. Beleza? E aí, manifestem-se. Deu uma clareada a mais? Melhorou um pouquinho mais ou não? Para mim tá tudo certo. Beleza. Tudo certo, professor. Bacana, então. Então, gente, como nós temos só uns 4 minutinhos aí, né, para terminar esse horário, eu vou pegar aqui, ó, uma atividade de pronomes pessoais. Não é que vocês vão receber, que vocês vão receber, eu estou atualizando para mesclar uns exercícios aí para ficar legal, tá? Mas eu vou pegar um exercíciozinho aqui só para a gente treinar um pouquinho essa questão da colocação pronominal. Já abri o arquivo aqui, deixa só eu compartilhar com vocês. Agora vai. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma das listas de pronomes que eu tenho, né? Aí vamos fazer essa questão aqui, só para a gente fechar, ó. Então preste atenção. A 3. Questão 3, tá? Estou aumentando a letra para ficar melhor para a gente ver. Então, olha a pergunta. Assinale a opção em que é absolutamente inadmissível a ênclise. Ou seja, onde é que seria proibido colocar o pronome depois do verbo, certo? Seja verbo principal, seja um verbo sozinho e tal. Vamos ver. Então, ó. Haviam-no já considerado morto. Lembra que aqui nós temos uma locução verbal, ó. Haviam considerado, certo? Se esse já estivesse antes do verbo, teríamos a opção já o haviam considerado morto, certo? Como não está lá, não atrai nada. Então, onde é que se colocou o pronome? No meio dos verbos, ó. Não podia ser antes do haviam, porque não começa a oração com pronome. Não podia ser depois do considerado, porque não se usa pronome oblíquo depois de particípio. Certo? Então, essa colocação está ok. Olha essa agora. O bandido tinha escondido-se embaixo da cama.
aqui nós temos uma ênclise inaceitável. Por quê? Porque não se usa ênclise com verbo no particípio. Né? E escondido é particípio. Então, aqui o bandido tinha se escondido, seria o ideal. Certo? Na letra C, o policial não deveria tê-lo libertado. Perfeito também, porque o verbo ter está no infinitivo, né? Tê-lo libertado. Beleza? Poderia colocar esse o aqui, ó, não o deveria ter libertado, mas não é a nossa preferência, tá? Na D, não devemos calar-nos diante das injustiças. Perfeita essa ênclise aqui, porque o verbo está no infinitivo, certo? Podia ter esse nos aqui, ó, não nos devemos calar. Podia ter esse nos aqui, ó, não devemos nos calar. Tá vendo? Mas a colocação que ele propôs aqui, perfeita, sem problema. E o barco ia lentamente afastando-se do cais. Perfeito também, porque o verbo afastando está no gerúndio, né? Tá? Se fosse ia lentamente se afastando, beleza. Mas ia afastando-se, também está tranquilo. Por quê? Por causa do verbo no gerúndio. Então, a única que teria uma ênclise inadmissível é essa aqui, ó, porque não se usa pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Beleza? Mel, nós temos outra aula mais tarde, tá? Aí me lembra que aí eu falo com vocês, beleza? Sobre as sinonímias, tá? Tranquilo? Beleza? Não. Eu estou montando uma lista nova. A Suzana perguntou se eu já mandei a lista. Eu estou montando uma lista nova que eu vou misturar o emprego correto dos pronomes, que é o que a gente viu antes, e colocação pronominal. Então, provavelmente eu vou dividir em parte A e parte B uma mesma lista. Mas essa semana eu encaminho para vocês. Tá bom? Aí vamos lá. Só para fechar, porque o James já está querendo até dar aula aí, né? Já está em dócil aí, gente. Então vamos lá. Numa questão aberta, poderia justificar que a B é errada por questão de eufonia? Pode, mas não é uma justificativa que vai ser a ideal. A ideal é porque é proibido colocar pronome oblíquo depois de verbo no particípio. É claro que é proibido porque não gera eufonia, tá? Mas se você falar que toda colocação é correta porque gera eufonia ou é incorreta porque não gera eufonia, fica uma coisa muito fácil de justificar. Então, provavelmente, não seria a justificativa aceita pela banca. Beleza? Então, eu vou encerrando aqui, gente, para vocês poderem ter aula com o James. Mais tarde a gente volta e aí a gente tira as dúvidas que vocês tiverem ainda e depois a gente começa um novo assunto. Valeu? Até mais tarde, gente.